Já pararam pra pensar? Conseguir viajar muito, levar esse nosso trabalho, nossas músicas pro Brasil inteiro, que está pro mundo inteiro, dominar o mundo e… Gente, muito obrigada por terem aceitado o convite. É a primeira vez que eu tenho tanta gente no estúdio assim. Tô muito feliz, muito animada. Sou fã do trabalho de vocês, em grupo e individual também. Então, muito obrigada de a gente estar aqui na Vila Madalena, no estúdio do Cauê, estúdio Doc. Obrigada por terem vindo, pelo tempo de vocês. A gente que agradece. Obrigado pelo convite. Amei. Ó, vou propor uma coisa diferente, já que vocês são uma banda grande. E normalmente a galera tem a tendência, assim, de quando tá entrevistando, entrevistar as vozes. E eu acho isso muito chato. Porque uma banda não é feita só de vozes. E então eu vou fazer uma proposta pra vocês, que é: cada um responde uma pergunta. Legal. Pode ser? Pode. Beleza. A primeira… A Bruna não pode responder, porque quando entrevistei ela sozinha, ela já respondeu. Então, vocês avaliam aí quem… Pode também. Não, mas nem é só por isso. É só porque você já respondeu essa no seu momento. Então, agora eu quero ouvir outra pessoa. Que é… Como começou a Abacaxepa? De onde surgiu vocês, assim, esse encontro? Pode ser você. Pode ser eu? Pode. Tá bom. Meu nome é Vinícius, eu sou tecladista e backing vocal da banda. Legal. E aí, bom, a gente se conheceu, na verdade, na faculdade de teatro. Em 2015, na verdade, a gente era da mesma turma. A maioria de nós aqui. O Sheila não e o Ivan também não. E aí, nas aulas de teatro, assim, a gente tinha uma matéria que era música, né? E nessa matéria a gente se deu super bem, assim, né? A gente tinha várias afinidades e tudo mais. E aí, num evento que tinha lá na faculdade, a gente quis se apresentar. Falou, vamos formar uma banda, vamos ensaiar e tal. E a gente se apresenta no final do evento, vai ser legal. E era uma coisa super… uma brincadeira mesmo que a gente queria fazer, assim. Só que a gente pegou muito gosto por aquilo e isso acabou virando… a própria faculdade convidava a gente para tocar, outras pessoas também. E aí os caminhos foram se abrindo, assim. Quando a gente foi ver, era uma brincadeira super despretensiosa, assim. Mas aí, dali um tempo, a gente também foi chamando mais gente. Aí o Sheila entrou, depois o Ivan entrou. Aí a gente falou, não, o negócio tá ficando sério. Aí, a partir daí que a gente começou a falar, não, vamos fazer isso dar certo mesmo. E o nome? O nome era porque a gente precisava se inscrever lá na ficha, né, de inscrição pra esse evento que ia rolar. E aí, vou falar a história da festa, que tinham aquela chaleira de abacaxi, aquela jarra, né, da grande família, clássica. E aí ficou abacaxi, não sei o que, isso tava na nossa cabeça, assim, já há um tempo. E aí a gente era 4 pessoas só que ia se apresentar. E aí o Júlio meio que deu a ideia. A gente tava preenchendo o formulário ali e falou, putz, gente, precisa de um nome. Aí o Júlio falou, gente, bota aí Quarteta do Abacaxepa. Aí, sei lá, a gente falou, legal, vamos, né? Todo mundo ali, sei lá, 19 anos na cara. A gente falou, uau, que bela ideia, vamos nessa, Quarteta do Abacaxepa, uhul. E a gente se apresentou, só que aí a gente falou, vamos tirar o quarteta, né? Porque aí entrou mais gente, entrou o Sheila, entrou o Ivan, tudo mais. Aí ficou só Abacaxepa. E aí a gente também foi ressignificando esse nome, assim, né? Tipo, antes era por causa do evento, aí depois a gente foi até pensando, abacaxepa, né? O abacaxi da xepa, o abacaxi do fim de feira. Porque o nome do evento era EPA, né? O nome do evento era EPA, então era tipo em homenagem também ao evento. E aí ficou isso. Legal. A gente até… uma história melhor. A gente inventa. Não, mas tô É brincando. completamente aleatório, né? Tô brincando. Não, eu já sabia. Você já tinha contado a história, eu já sabia da história. Tô brincando com Ele vocês. pensa que é a gente numa reunião, todo mundo sentado, falando, e aí, gente, qual vai ser o brainstorm, nome da super banda? forte. Não, aleatório numa inscrição. E aí eu ouvi uma coisa da Bruna, e eu acho muito legal quando a gente entra com perspectivas diferentes sobre o mesmo acontecimento, assim, né? A Bruna comentou que tinha morrido um cantor. É verdade. É legal, que todo mundo lembra. Eu lembro que eu não me gente. Porque ela comentou que quando ela falou que tinha lido essa notícia, as pessoas que reagiram a essa notícia, ela falou, essa é minha galera. Vocês lembram? Algum de vocês lembram desse momento? Eu lembro perfeitamente, porque era primeiros momentos da faculdade. Você ainda não tem um grupo, né, estabelecido, assim.
de amigos mais próximos. E a morte do B.B. King aproximou a gente muito, porque a Bruna leu no celular, B.B. King morreu. Aí eu, Vini, Julie, Rô, não acredito. O resto da sala, quem? Aí, tipo, a gente já, tipo, então todo mundo, sei lá, já se estabeleceu aí uma afinidade musical, né? E eu lembro perfeitamente que a gente tava na sala que tinha um piano, né? E aí o Vini foi, tipo, já sentou, tocou. Então acho que foi muito realmente Vocês já momento que estavam se aconteceu. olhando ali de alguma maneira, né? Já se paquerava. Sim, que legal. Que foi? O Sheila tem uma cara de… Ele tem uma cara sensual. Eu tenho só uma dúvida que eu não sei realmente. Vocês também estudaram na mesma faculdade? Foi daí que vocês se conheceram? Eu estudei com o Vini. Eu preciso E me por que apresentar? Sheila? Com certeza. Ah, vamos, Carol não ixi, se começou apresentou. então. Vamos voltar pra Carol pra ela se apresentar. E aí… Oi, gente, sou a Carol, sou uma das vocalistas do Abacaxipa. Aí. Oi, eu sou o Fernando Sheila. Eu sou o baixista da banda Abacaxipa, né? E eu fiz curso técnico com o Vini, lá na mesma escola de teatro. O Vini seguiu na faculdade, conheceu a galera, e eu fiz esse curso técnico, e foi lá que me deram, que a princípio era um apelido de Sheila, porque eu criei uma personagem que era o Sheilão Miranda, que era um cover de Carmen Miranda, e era Sheilão Miranda. E daí um amigo nosso ficou, Sheila, um abraço, né? Daí quando eu fui ver, era todo mundo me chamando de Sheila, eu meio que abracei essa ideia de, meio que vai ser meu nome artístico, daí Fernando Sheila ficou. E ficou mesmo, né? Pegou, né? E você quer falar como você apareceu na nossa vida? Fala. Você bom. foi da faculdade, Isso, mas… então, eu fui do mesmo curso do Vini, e daí o Vini fez essa ponte, me Legal. chamou pra banda, e daí Tá. eu conheci o resto da galera. Fala seu nome. E você, seu o que bonito? você faz. Eu sou o Ivan, eu sou guitarrista. Eu tive contato, assim, com a Abacaxipa da maneira de coincidência, assim. Porque eu conheci a Carol da época de escola. Que legal. Ela tinha uma banda e a gente fez na nossa escola um evento de música. Ela tocou, tal, ela cantou. Eu conheci a Carol aí. E depois, tipo, um ano e meio depois, eu comecei a trabalhar na Oficina dos Menestréis como músico. Aí eu conheci o Rô. A Aí, gente não se conhecia. e eles Que dois não doideira. se conheciam. E aí eu conheci o Rô e tal, e nisso eles começaram a estudar juntos, e eu não sabia, né? Aí a gente tava na casa do amigo nosso, depois de uma das peças lá, a gente tava lá numa festa, e aí chegou a Carol, assim. Eu falei, oxi, do nada, a gente, caramba. Aí eu conheci todo mundo, né? Chegou Sheila, e a gente ficou até umas 4 da manhã tocando. Aí eu tive contato com a Abacaxipa, e depois eu pedi pra entrar na banda, porque eu via show. E eu falava pro Rô e pra Carol, falava, e aí, mano, precisa de uma guitarra aí, Realmente né? precisava de uma guitarra. Aí eu venci no cansaço. E A aí, gente precisou insistir também. Não é tão fácil. quando eu entrevistei a Bruna também, ela me contou que um dos momentos que foi muito marcante pra vocês foi a viagem a Recife. Em que vocês foram todos pra lá, ela pôde apresentar um pouco, né, da vida dela, do que ela tinha ali, né, no Nordeste também, muito bom e tudo mais. E aí eu queria ouvir de algum de vocês a perspectiva dessa viagem também. Porque ela falou que dali vocês compuseram muitas coisas, entenderam que a Abacaxipa era uma coisa pra além daquela brincadeira ali da faculdade e tudo mais. E aí queria saber seu nome, seu instrumento e um pouco dessa sua visão também desse momento. Claro. Meu nome é Juliano, sou baterista. Bom, essa viagem realmente foi muito especial, assim. Foi a primeira viagem que a gente fez enquanto banda e já foi uma primeira viagem, assim, grande, porque a gente tocou em vários lugares e a gente conviveu muito tempo juntos. A gente ficou na mesma casa, na casa da Bru, da mãe da Bru, lá em Recife. E foi muito massa, porque para além dos shows que a gente fez, da vivência que a gente teve, realmente foi, acho que, como a Bru falou, foi o primeiro momento onde a gente pegou e falou, beleza, a gente tá tocando essas músicas, essas versões, essas referências e tal, mas e a coisa autoral? Vamos pra esse lado? E aí a gente pegou, sentou ali na sala, eu lembro também muito desse dia, assim, da gente sentar ali. Chuva, né? E aí surgiu a primeira música, que é uma letra da K, e aí a gente começou a compor ali a música e saiu, e a gente foi entendendo que tinha um caminho interessante pra seguir ali da coisa autoral. Curioso ter sido em Recife, acho que a gente tava muito imbuído de muitas referências, muita coisa que a gente ouvia junto, que a gente convivia muito. Não que a gente não conviva agora, mas a convivência era muito mais intensa, eu acho. Tinha coisa da faculdade, acho que… Da idade a também, idade né? também. Da disponibilidade.
verdade, sim. 10 anos atrás. Exatamente, acho que a gente Outro tinha tempo, né? um outro tempo, organizava de outro jeito, enfim. Mas realmente foi uma viagem bem especial, assim. E acho que foi quando? 2016? Foi no Então meio é de isso, tem 2016. 10 anos aí. Que a gente viaja muito esse ano também pra comemorar. Legal. E aí, por falar em 10 anos, esse ano vocês completam 10 anos de banda, assim, né? Com 3 discos lançados, 7 integrantes. É muita vida, é muita gente diferente dentro de um mesmo universo ali que vocês se dispuseram a fazer junto. O que é que vocês sentem que mais mudou de 10 anos atrás pra agora, assim? Oi, gente. Eu sou Rodrigo Mancusi, eu sou cantor e também flautista na Bacaxepa, coisa nova aí. Bom, de 10 anos pra cá, eu sinto que tudo mudou, assim, sinceramente, assim. Porque a gente pegou uma época da banda de quando a gente tava se formando como gente mesmo, né? A gente pegou o Vini falou 19, mas fale por ele. Porque a gente tinha, tipo, 17, 18, ele era mais velho. Então, assim, tinha gente de 17, eu acho que eu peguei a transição de 17 pra 18, assim. Então, a gente era muito novinho, a gente tava se formando como adulto, assim. Então, realmente, tudo mudou, porque hoje em dia a gente não só tá muito mais maduro artisticamente, como a gente agora é adulto, sabe? Pagando as suas contas, fazendo os seus corres. A gente se encontrou numa faculdade de teatro, então a gente tinha uma cabeça de que ali a gente tava aprendendo algo que a gente usaria muito no futuro. E a gente, de fato, acabou indo pra um lugar em conjunto de perceber que a música também era algo que falava muito forte pra gente. Então a gente começou a trilhar esse caminho da música, né? E que foi até em paralelo com a Bacaxepa, assim, né? Foram se criando outros projetos, foram se criando outros trabalhos, outras coisas. E hoje em dia eu acho que todos nós, muito seres humanos formados nesse sentido, assim. Então, eu acho que muita coisa mudou nesse lugar todo, assim, sabe? Eu acho que a gente é muito mais maduro artisticamente, a gente é muito mais maduro como profissionais, pessoas, como relação, né? Acho que, enfim, antes a gente começou como uma brincadeira mesmo, né? Hoje em dia é o que a gente faz pra tentar pagar as contas, né? Enfim, e aquele corre todo que a gente sabe, né? O que eu acho mais doido, assim, honestamente, é que em 10 anos, muita coisa muda. Há 10 anos atrás, eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. E aí eu fico pensando, tipo, são 7 vidas de 7 pessoas, né? Com algumas coisas em comum, mas que imagino que com muitas coisas diferentes, assim. Teve momentos, eu imagino que teve momentos desafiadores, mas assim, algum momento que vocês falaram, já não tá mais fazendo sentido essas vidas aqui em conjunto ou não? Ou sempre foi uma coisa muito tipo, a gente tá seguindo por um mesmo caminho, porque isso pode acontecer, né? Mas 10 anos é muita coisa. Sim, e a gente tem que lembrar que a gente viveu uma pandemia, né? Nesses Sim. 10 anos. E eu sempre brinco que nós somos a própria aglomeração, né? Então a gente não conseguia se encontrar, mesmo se a gente quisesse, assim. Então acho que, pra mim, foi um dos momentos que mais rolou um tipo, puta que pariu. Pode falar palavrão aqui? Pode, claro. Puta que… Lá na casa do caralho, sabe? Foi um momento que a gente realmente ficou muito… Assim como todas as pessoas do mundo… chocadas com tudo que estava acontecendo e como a gente ia prosseguir, não só como banda, mas quanto artistas mesmo, né? Tipo, porque vem muito do encontro com o público. Então, como é que a gente ia fazer isso? E aí, eu acho que a sequela da pandemia veio mais forte ainda, porque na pandemia a gente estava vivendo algo em conjunto, né? Em sociedade. O pós foi muito chocante pra gente, porque a gente tinha acabado de lançar nosso primeiro disco. A gente tinha toda uma trajetória pra traçar, né? Não que a gente não continuou, a gente tá aqui, mas assim, entende? Lançar um disco, depois de 4 meses começou uma pandemia mundial. Tem uma quebra frustrante ali, né? E um primeiro disco que tava sendo falado, que saiu em lista e tal. Então, provavelmente, no ano seguinte, a gente ia rodar, a gente ia conseguir chegar em lugares. E aí, rolou meio que, acho que esse balão, assim, no tempo pra gente. Porque aí, depois que acabou, a gente precisou retomar. E aí, faz um disco e… Sendo bem sincero, ao meu ver, acho que alguém pode complementar, eu sinto que a gente tá conseguindo se reerguer de verdade, mesmo assim, no final de 2024 pra 2025, com Antes Que Você Se Esqueça, que é nosso disco novo, sabe? Eu sinto que veio muito esse momento onde a gente falou, não, calma, é sério, o que a gente tá fazendo? Enfim, acho que teve isso, assim. Vou só complementar, porque é isso, a pandemia deixou todo mundo estagnado de um jeito que cada um precisou, nesse tempo, se ocupar com coisas. Sejam
por uma necessidade financeira ou uma necessidade de saúde mental mesmo. E quando a gente voltou a tentar essa coisa em conjunto, parecia que tava cada um em um país diferente. Tipo, o espírito de cada um tava em cada lugar, sabe? No Eu seu acho que lugar, demorou né, pra assim. gente voltar a respirar junto enquanto um organismo, assim, sabe? Porque eu comecei a trabalhar em certos lugares, aí fulano, não sei o quê, a nossa rotina já deu uma quebrada, a gente não tava conseguindo fazer mais muito show, ainda tava tudo muito restrito, então foi tudo minando um pouco. Realmente, foi babado. Sim, Complementar, Bru? sim. Eu sou Bruna Limonda, e eu sou uma das vocalistas da banda Abacaxi. Que eu não deixei falar aqui antes, porque já veio e foi entrevistada. Censura. E foi entrevistada sozinha. É isso, tô muito feliz. E vocês feliz. todos que não foram estão convidados para esse novo formato também. Então, assim, não é uma coisa só de Bruna, entendeu? Eu acho que, inclusive, puxando esse gancho, assim, falando que eu já tive aqui sozinha também, acho que posso completar um pouco nessa resposta, porque é isso, a gente é indivíduo, né? Cada um de nós somos cada um de nós, mas também a gente é um coletivo, a gente responde por todos, querendo ou não, às vezes. Então, essa pergunta que você fez é muito interessante, porque eu acho que ser um coletivo é muito dúbio, assim, tem muitas coisas muito lindas em estar vivendo num coletivo, de ser compartilhado, porque é muito bom viver compartilhando a vida. A gente precisa um do outro para compartilhar, para criar, para escrever, é muito gostoso. Mas a gente também vive numa sociedade onde o sistema da nossa sociedade, aqui em São Paulo, é uma loucura, onde quase tudo se pede para ser individualmente, né? As pessoas têm uma relação individual da vida. E então é muito difícil também ter esse senso. Então tem uma hora que é cansativo mesmo, porque é como se o mundo inteiro tivesse obrigando um pouco a gente a ser cada um por si, um pouco, né? Então eu acho que, sem romantizar a coisa do coletivo e tal, nananã. Mas é muito gostoso, muito lindo, porque a gente somos cada um com nossas referências, com nossas dores, com nossos amores, com nossas vontades. Cada um que já ouviu música diferente, cada um que já... Enfim, cada um tem uma referência de mundo. É muito bonito a gente transformar isso em algo único, assim. Então, a gente, óbvio que já teve desentendimentos, porque é muito difícil ser banda no Brasil, viu? Eu não sei responder como é que é fora, mas assim, é muito difícil ser banda no Brasil. Então, eu acredito que essa resposta deve valer para praticamente todas as bandas que você perguntar. Autoral eu ainda acho mais, que até assim. pra qualquer comunidade, eu diria. Pode Porque ser. eu vi uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com todo mundo que eu tô conversando, tô falando sobre isso. Eu não sei se vocês conhecem uma psicanalista que chama Ana Sui. E aí ela abriu uma caixinha de perguntas e perguntaram pra ela assim: eu tô cada vez mais com vontade de ficar em casa. Você tem alguma coisa pra dizer sobre isso? Assim, cada vez que eu encontro com alguém, isso é muito desgastante pra mim. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? E ela falou: se a gente parar pra pensar, a gente veio de uma pandemia que a gente teve que se isolar. Logo depois, teve esse boom enorme, há muito tempo, de rede social, em que você só consome um algoritmo que é feito pra você consumir coisas que você gosta, então nada vai contra você. E viver em comunidade é viver com pessoas que são completamente diferentes. Mesmo que vocês pensem de maneira comum, né? Tipo, ideais políticos, por exemplo, ideais de vida, né? Um tipo de educação minimamente parecido, assim, a gente tem muita referência diferente. Cada ser humano é único, né? Tipo, vem de um lugar diferente, de uma família diferente, de pessoas que criaram a gente de maneiras totalmente diferentes. Então, naturalmente, o convívio traz conflito. E se comunicar é difícil. Muito, porque se você... Outro dia a gente tava brincando, eu e Gabs, meu produtor hoje, meu namorado também, de falar o significado de algumas coisas. Tipo, chato. O que é chato pra você? E a gente descobriu que a gente tem referências desses significados totalmente diferentes. Então, quando às vezes eu cheguei pra ele e falei: nossa, hoje você foi chato. Ele entende uma coisa absolutamente diferente do que o que eu tô dizendo. O que é legal pra você? O que é uma pessoa legal? Aí a gente começou a descrever o que era legal pra cada um. E a gente falou: caraca, tipo, é muito diferente. Tem umas coisas que são até meio literais, tipo assim, culturalmente falando. Escroto aqui é uma coisa, em Recife Totalmente. Porra, em Salvador você fala porra, bom dia, porra. Bom dia, tal, boa tarde, tudo bem? Porra. Tipo, tudo é porra, entendeu? Escroto é engraçado em Recife, não sei se em Pernambuco, mas é engraçado. Aqui, se você chamar alguém de escroto... É horrível. Exato. Então, assim, culturalmente, mas
até coisas que não são tão específicas, né? Que, na verdade, não tem nem como falar isso, porque isso já é de cada um. Naturalmente vão vir conflitos. E aí ela tava trazendo pra esse ponto, assim, de que é claro que as pessoas vão querer ficar mais sozinhas, porque elas estão consumindo coisas que as agradam o tempo inteiro. Então eu tô vendo a rede social, que tudo que é sugerido é baseado nos meus gostos pessoais. Então nada do que eu tô ali vivendo naquele universo online vai ser desgastante pra mim, né? Porque tá tudo muito feito pra você consumir mais e consumir aquilo que te é confortável. Então, quando eu chego pra te conhecer, você fala meia dúzia de palavras e fala: ele não é legal. Não quero conversar mais com ele, não tô afim mais de conhecer, não tô. E aí eu acho que. Por isso a pergunta veio muito desse lugar de tipo. 7 vidas é muita coisa. São 7 universos, entendeu? E aí, vocês conseguirem se sustentar, mesmo depois de 10 anos, pra mim, é tipo assim… Uma vitória. É sucesso. E é também vocês saberem muito bem como administrar universos diferentes, que se traduzem, na minha opinião, na música de vocês, nessa pluralidade linda que vocês fazem, mas que ao mesmo tempo também deve ser carregada de desafio, desconforto e coisas maravilhosas também, que viver em comunidade também é maravilhoso. Então, assim, por isso é que eu insisti na pergunta, porque eu acho fantástico, entendeu? 10 anos é muita coisa e 7 pessoas é coisa demais também. Eu queria só complementar. Claro. Que eu acho que uma coisa, assim, que também contribuiu muito pra isso que você tá falando, pro fato da gente conseguir ter sobrevivido e o fato de a gente ter passado por uma pandemia, é também o fato de que, querendo ou não, a pandemia fez com que a gente precisasse se individualizar um pouco mais. E com isso a gente teve que, né, assim como eu disse ali no começo da nossa trajetória, se formando como pessoa, para além de artista, é de entender também o que era a gente para além da banda. Porque a maioria de nós, começou a compor na Abacaxepa. É uma escola de música mesmo, de composição, de se botar no mundo como artista. Então eu acho que também teve um lugar muito bonito que eu levo até para as minhas relações, esse aprendizado, porque eu acho que a Abacaxepa é realmente uma escola, né, de relação, porque é um casamento, né, com 7 pessoas, de que a gente precisou se fortalecer muito como indivíduo para conseguir estar aqui em 2026, sabe? 10 anos depois. Seja fazendo outros trabalhos, né? Num trabalho solo, ou com uma outra banda, ou num grupo de teatro, e assim, ou outras bandas, enfim, por aí vai, para conseguir se fortalecer do que a gente quer, né? Das nossas expectativas, dos nossos desejos, do que a gente quer botar. Porque senão a gente gerava muita expectativa dentro de um coletivo só. E aquela relação é muita frustração. Se você deposita tudo em uma pessoa, ou em um grupo, ou em uma banda, a gente não dá conta, nunca vai dar. Então a gente precisa viver as outras coisas, né? E outras relações e outras vivências para poder, inclusive, alimentar aquela outra questão, né? Outra coisa. Então acho que isso também foi muito importante pra gente poder passar, né? Maravilhoso. Terapia de 7 pessoas em dia. Não total, entendeu? Tipo assim… É uma banda que conversa, isso é importante também. É uma banda que conversa. Exato. Né? Porque às vezes tem umas bandas de machão, assim, que tá aí há anos e não se conversa. E um dia, quando dá um problema, explode, entendeu? Ou então faz show sem olhar na cara, né? Que a gente conhece alguns… Exato. Eu acho que é isso aí. E eu acho que sustentar o desconforto também, né? Quando você não curte uma parada ou quando você não quer alguma coisa, você saber falar e saber ceder, saber o momento de cada coisa, assim. Então, assim, fantástico. Não, dificílimo. É difícil. Se vocês acompanharem um diazinho só de ensaio, eu acho que já vai dar pra ter uma ideia, assim. Mas, ó… De como é esse caos organizado que é o Abacaxepa. Assim. Mas tenham bandas, gente, tenham bandas, é sério. Porque às vezes a gente fica nesse papo, né? Eu vejo muita gente dando entrevista falando essas coisas, tipo assim, porque banda é muito difícil, não sei o quê. É difícil pra caramba. Mas viver é difícil, né? Enfim. E assim, ter banda é muito massa. A gente compartilhar ideia, jogar uma ideia que às vezes vai ser destrinchada. A gente acabou de fazer uma capa muito incrível pro nosso disco, que foi isso. A gente foi jogando ideia, e de repente, bum. Enfim, então tenham banda, gente. É difícil, assim, mas vale a pena. Ao mesmo tempo é isso também, né? Todo mundo que eu converso fala que música independente é difícil. Sendo uma pessoa, sendo uma banda, qualquer coisa que você se empenha em fazer, você vai enfrentar dificuldades. Sim ou sim, você pode ser um contador, você vai ter dificuldade no seu trabalho. Você pode ser um médico, você vai ter dificuldade. Então, assim, que seja uma dificuldade, pelo menos, que faça sentido com você, que seja verdadeiro com aquilo que você acredita, né? Então, se é isso, ótimo. Se não é também, muda a rota, faz o que faz sentido, né? Pra além, né, de ser muito legal ser uma banda, né, do momento ali de compor e você gostar de uma coisa e aí o outro chega com outra ideia e aquilo fica melhor do que você imaginava. E passar pelas experiências juntos, que são pessoas que a gente se ama de verdade, assim, sabe? Né?
tem as suas dificuldades, mas é amor. Mas, tipo, pessoalmente falando, eu tive uma filha há um tempo atrás. E se não fosse uma banda, provavelmente eu não estaria trabalhando com música mais, sabe? Porque eu estar ausente por um tempo não fez com que o coletivo se Diluísse. desestabilizasse, sabe? Tudo continuou. E eu sempre era incluída quando eu podia. E eu tava sempre junto, mesmo se eu não tivesse junto, presente. E agora voltando mais, assim, ativa, né? Eu sinto que, tipo, se não fosse o Abacaxepa, provavelmente eu não estaria cantando mais, sabe? Porque os ensaios semanais e as coisas, as necessidades nossas, assim, são coisas que me fizeram, tipo, sair do ninho, assim, sabe? Tipo, não, é minha empresa. Eu vou lá, sim, porque eles estão fazendo, eles estão vivendo, eles estão pulsando, eles estão compondo. E isso me alimentava também, porque, né, nessa coisa de maternidade, assim, a gente vai entrando num limbo. E, tipo, é muito importante pra mim essa casa, sabe? Pra onde eu posso ir e, tipo, ser outra coisa que eu não sou na minha casa, assim. E eu acho que uma baita referência pra sua filha. É sua filha? É, uma filha. É, pra sua filha. Sim. Porque é você sustentar o seu sonho e o seu desejo e mostrar pra ela que ela também pode sustentar o sonho e o desejo. Se você estiver vendo isso, Kiara, eu te amo, filha! sustenta seu desejo. É isso, eu acho que você diariamente vai trazer isso pra ela, se realizando. E eu acho isso muito bonito e muito corajoso, assim. Mais cedo a gente conversou com a Bruna Black e ela tava falando exatamente sobre isso, assim, do quão difícil é. E a Azuri veio. Então, eu acho que é isso, assim, é você mostrar que é possível, que você pode sim fazer. É difícil. Muito. Mas que você não vai deixar de lado você também por aquele outro ser humano, né? Mesmo que por um momento, mesmo que por uma fase, mas que você vai continuar vivendo. E ainda bem, né? Porque que horror seria se você só vivesse por uma pessoa, assim como vocês mesmos falaram, né? Independente de quem essa pessoa seja, assim. Inclusive, gente, a Kiara, filha da Carol, faz parte do nosso disco. Ela tá em uma das nossas faixas, chamada Rock Rural. E é tipo o ponto mais fofo do disco, com certeza absoluto. E talvez mais emocionante. Eu tinha uma pergunta que era o momento mais marcante pra vocês durante todo esse tempo como banda. Mas eu acho que vocês trouxeram várias coisas. Tem mais algum momento que vocês acham que foi crucial, assim, ou que foi uma cerejinha do bolo que vocês gostariam de compartilhar? Eu acho que talvez vai ser meio que em comum acordo até, talvez. Não que seja a única. Mas eu acho que o show de lançamento de Caroço no Auditório Ibirapuera pra gente foi muito, muito incrível, assim. Porque foi o momento de estar num palco, um dos melhores e maiores palcos, talvez do Brasil, assim. Levando o nosso primeiro disco e a gente já tinha tocado lá. Então dessa vez a gente não tava só se cagando na calça. A gente curtiu, a gente aproveitou. E aí não foi? Foi lindo. Muita gente, porque lá é enorme, né? E foi muita gente. Então acho que foi, pra mim, um dos pontos mais marcantes, assim. E agora acho que também Cátia de França no nosso disco. Antes que você se esqueça. É isso, né? Contemplado. Ótimo. Aí, 7 pessoas concordando, gente. Muito difícil. Raríssimo. É. Em 2019, vocês lançaram o primeiro álbum de vocês. E aí, eu queria saber qual momento exatamente vocês estavam vivendo pra olhar e falar: a gente vai lançar um álbum. Nós, como coletivo, como banda, a gente decidiu compor aqui juntos e lançar isso pro mundo. Porque é totalmente diferente de vocês fazendo alguns shows, se reunindo. Isso é uma esfera muito pessoal e, né, ali na brincadeira. Na hora que você lança pro mundo, isso dá um outro contorno. Qual que era esse momento que vocês estavam, assim? Posso responder essa, eu acho. Então, a gente tinha lançado um EP já, né? De 4 faixas. Naquela coisa, assim, da gente estar se profissionalizando cada vez mais. Porque o EP a gente já tava com essa ideia de se profissionalizar. Mas ainda assim naquela coisa super, né? Super livre, romântica e tal. E aí, quando… Arte por arte. E nisso a gente sempre se encontrando, né? Compondo. A gente passava muito tempo junto. Então, no AP da Bruna, vamos compor tal coisa. Na casa do Júlio. Lá também a gente ficava compondo um monte de coisa. E aí, a gente foi criando essa ideia de que, nossa, as coisas foram crescendo, assim. Essa ideia de, olha, tá ficando profissional aqui o negócio, hein? A gente já tá pensando um pouquinho diferente. As referências foi ficando uma coisa mais rock and roll, assim. A gente trouxe bastante guitarra e tudo mais. Então, a gente tava nessa vibe, assim. E aí, pra mim, um momento
bem marcante, assim, dessa fase, que diz muito, é que a gente fez uma imersão de 4 dias num sítio pra, tipo, compor as músicas todas e amarrar elas, assim, bonitinho e tudo mais. Então, a gente tava nesse momento, assim, foi a primeira vez que, tipo, eu também, na minha vida, tive uma imersão de 4 dias artística pra poder ficar lá compondo e não sei o quê. Então, disponíveis, assim, pra aquilo, né? Pra um sabe? objetivo Então, único. né, eu me senti muito privilegiado também de poder estar vivendo aquilo, assim. Então, eu acho que, falo por mim, mas acho que, de um modo geral, assim, a gente tava meio que nessa onda, assim, de tá se profissionalizando, as coisas estão ficando sérias e, pum, vamos fazer uma imersão aqui e compor todas as músicas. Esse pra mim foi um momento muito marcante dessa fase de, ok, então a coisa tá séria, vamos lançar um álbum, entendeu? A gente tem um EP, agora vai vir aí um belo Eu tenho só uma álbum. pergunta antes. Pra além das ponderações adicionais, vocês todos concordam com esse momento que ele falou? Sim. Eu acho que sim. Sim, eu ia falar. Fantástico, 7 pessoas concordando, gente, juro. Eu só ia complementar. É a mesma coisa? Também. Será Será que que é a a gente mesma não compôs, coisa? né? Vamos falar A catarse. gente não compôs. Ah, não foi. Não concordaram! Mas Yes! o Catarse a gente fez Eu acho. Não, mas eu acho que o Júlio ia falar a mesma coisa que eu ia falar. Eu ia falar uma coisa Que a gente não compôs as músicas nesses 4 dias. Não, que a gente vai citar uma Olha, pessoa isso aí. importante nesse Não, que é só isso, caminhada. que a gente levou, foram os esqueletos, né? Acabou saindo música lá, mas é porque 4 dias é muito pouco, né? Seria um babado. Mas a gente levou pra estruturar, assim, né? E compor o arranjo, né? Eu só ia dizer que também a gente fez um catarse pra poder gravar esse disco. E isso pra mim é, tipo… Não só trauma, mas é acreditar muito, tanto nesse trabalho, que você vai convencer alguém a te dar dinheiro pra fazer ele. E eu nunca Que tinha que é feito isso catarse? antes. Aquele, tipo uma vaquinha online. Tipo, Eu não sabia. A gente carregou… Chama catarse? Arrecadou. Que na época era famoso o Catarse. Ah, tá. Catarse.me. Tá. Me. Catarse.me. Sei lá. Conheci o conceito, mas não esse nome. A gente arrecadou 20 mil reais. E conseguimos pagar as despesas do disco com isso na época. E pra mim isso já é tipo assim, eu acredito nisso, eu vou convencer você de que você vai acreditar também, você vai me dar dinheiro. Não é fácil. Tem que ficar enchendo o Loucura. saco. É importante falar que foi isso, a gente já tinha as músicas, a gente foi lá pra amarrar, mas foi um momento tão mágico que tem uma pessoa, que é o Ivan Gomes, que é o nosso produtor, que foi nosso produtor do EP, do primeiro e do segundo disco, né? Isso. E de uns singles por aí, talvez, também, né? E que foi uma figura muito importante pra gente, que alimentou muito a gente. Ainda é, sem dúvida, mas tipo, nesse período, acho que foi uma pessoa que conseguiu, sei lá, trazer o melhor da gente e ser criativo junto com a gente. Foi com a gente nessa imersão. Então, foi tão mágico que foi um espaço no tempo que permitiu que todo mundo pudesse, sabe? Não só a banda, mas o cara que também tava produzindo e todo mundo junto em prol disso. E é raro mesmo. E por isso que eu acho que o Caroço tem a sua beleza, assim, de ser o primeiro disco, o primeiro momento que a gente realmente vai lá e trabalha. E, né, Muito pegou uma galera profundo. jovem e falou, não, galera, isso aqui é sério, vamos trabalhar aqui, vai, todo mundo ensaiando. Não, complementar que é isso, realmente o Boizão foi uma figura, e é uma figura muito importante pra gente, que trouxe realmente esse lugar que o Sheila falou, assim, provocou a gente a compor, a melhorar, a tocar melhor e a entender sobre produção, que depois acho que nos trabalhos individuais isso também foi levando a gente para vários lugares, assim, sobre a consciência, né, do que a gente, como a gente grava, o que a gente quer passar de intenção quando a gente tá gravando, quando a gente tá compondo, quando a gente tá fazendo a pré-produção, enfim. E nessa época também em específico, o apoio da YB, que nos apoiou agora também no disco, que foi muito fundamental, assim, o espaço que eles deram e a parceria que a gente criou ali naquele momento e seguiu, né? Voltamos agora com eles, assim, e foi muito massa. Também apoiaram bastante a gente junto com o Boi, que é parte da nossa… É o nosso 8º integrante, assim. É, maravilhoso. E aí, falando do segundo álbum, 2023, a minha pergunta era exatamente como conciliar 7 vidas depois de algum tempo e com uma mamãe, o que fez vocês continuarem e vocês quererem fazer um segundo álbum, mesmo com as vidas diferentes e com uma mamãe vindo, né? Eu acho que… Eu não lembro muito bem. Qual foi o ano que a gente gravou? Foi logo o primeiro da pandemia? Aí. Eu acho que a Carol pode responder melhor.
Porque aí vocês cantaram Coitado. Deixa eu passar aqui. Nossa, é verdade. Tá, então vou reconfigurar a pergunta. Tá. Maternidade, sabe? Acho que não pegaria bem. Acho que nessa ideia de 2023 vocês terem lançado o segundo álbum, mesmo que durante a composição e as gravações você não fosse mamãe ainda, quando vocês circularam com ele, você estava grávida. Ou pelo menos às vezes que eu vi, você estava grávida. E aí eu queria saber como que também foi isso, né? Para uma banda que tem 7 pessoas, 7 vidas diferentes e uma mamãe e uma 8ª integrante vindo aí na barriga. Olha, vou contar como eu contei pra eles que eu tava grávida. Ah. A Bruna e o Sheila já sabiam, porque a gente se encontrou no aniversário do Boizão, inclusive. E eu tava completamente estranha. E aí o Sheila me pediu pra comprar um cigarro. E eu fiz tipo, eu não tenho cigarro. Eu não sei o que e tal. Tipo, a mais fumante, a mais embriagada. Aí que saía às 6 horas da manhã no rolê. Eu não tava bebendo, aí eu pedi um iFood, ninguém entendeu nada. E eu tava estranha, eu tava mal, eu tava enjoada, eu tava mal, eu tava puta da vida, sabe? Aí a Bruna olhou pra mim e ela fez assim. Aí eu, tipo, vem cá. Aí eu contei pra ela não sei o quê. Então eu olhei pra você e sabia, amiga. Enfim, aí eles já sabiam, mas eu ainda tava muito no começo. Eu falei, não fala pra ninguém e tal. Aí a gente tava pensando em fazer o clipe da música Vem Passar Protetor em Mim. Aí eu cheguei no ensaio, depois do ensaio, assim, e falei... Gente, vamos fazer um cronograma, né? Tipo assim, quando que a gente vai gravar esse clipe? Porque era pra ser uma coisa verão, biquíni, não sei o quê. Porque se for mais ou menos nessa época do ano, eu já vou estar muito barriguda. Aí eles... Jeito! Aí a gente, amiga, você tá bem? Aí ela tô... Choro coletivo. Choro coletivo. Passar dessa fase insuportável de enjoo e todo mundo nessa banda é movido a café e eu não aguentava sentir cheiro de café e eu ficava tipo, sai de perto de mim todo mundo. Passar dessa fase foi massa. Fazer shows grávida foi muito massa. Todo mundo sempre me deu muito carinho, muito acolhimento. A Bruna até beijava minha barriga no show às vezes. Foi muito massa mesmo. É tipo estar em família, de verdade. Mas você quer saber alguma coisa específica, tipo, em relação a isso? Não, queria saber, tipo, porque é isso, né? Mais uma vez. Muitas vidas com um álbum recém-lançado, você grávida e pouco tempo depois, tendo um filho, né? Isso impacta de alguma maneira na banda. Apesar de você ter já dito que, como era um coletivo, vocês conseguiram conciliar isso. Acho que um pouco da sua perspectiva também sobre esse momento, assim, né? De ter tido um neném com um álbum lançado há pouco tempo, né? E como conciliar isso também com todas essas outras vidas e essa família que você tava junto ali, né? Sim, nossa, é verdade agora, parando pra pensar. Não, mas é isso, foi tudo bem, assim, né? Nesse período que a gente tava rodando e tal. Nessa fase em que eu tava grávida também, a gente já tava meio que no final de rodar com o álbum Perto da Boca. A gente já tava flertando com a ideia de compor novas coisas pra fazer um novo álbum, né? E foi nesse final, mais ou menos, que eu me ausentei. E aí, logo quando eu voltei a ensaiar, a gente já tava em outra, já tava compondo coisa nova. Aí logo a gente já começou a flertar com a ideia de gravar um novo disco. A Kiara até chegou aí no estúdio uns dias. Eu tirava leite pra caramba. Tipo, tem as suas dificuldades, assim, né? Mas acho que o principal é que eu mudei muito. A minha forma de fazer um show antes de eu estar grávida era uma. E grávida virou outra. E hoje é outra também, sabe? Eu ainda tô achando o que eu sou agora, na verdade. Eu era mais apocalíptica em todos os sentidos que isso pode trazer, sabe? Agora eu sou menos. Eu acho que pra gente, assim, de alguma forma, foi muito no diálogo, como tudo que a gente falou até agora, assim, né? De entender que uma coisa que é muito importante quando você quer crescer, é entender que uma banda é uma empresa também. Então a gente lidar muito nesse lugar de entender como a gente vai seguir, né? E tem muito diálogo de tipo, amiga, que incrível, se você tá bem, se tá feliz, que massa. Então acolher nesse lugar, né? E a gente
conversou e falou como ia seguir, criou estratégias. Quando a Carol tava afastada, a gente fez shows convidando participações. Então a gente fez um show que foi o primeiro show sem ela, que a gente convidou a Ava Rocha, pra ter, de fato, algum outro peso, né? Enfim. Inclusive, os shows que eles fizeram sem mim, nesse período que eu tava afastada, eles dividiram o cachê e me pagaram a minha parte. Sim, eu ia citar, não isso especificamente, mas um lugar de tipo. Não, mas de tipo. Fundo maternidade. Fundo maternidade. Não, mas esse lugar de entender como ia seguir e como não ia deixar ela desamparada também. Porque a gente sabe que é isso, é uma banda independente. Se ela tivesse no CLT, iam ter outras tratativas. Benefícios, né, outros assim. benefícios, etc. Então a gente tentou fazer tudo de uma forma que a banda continuasse existindo e que ela continuasse com a gente. Então a gente comunicando o que era possível comunicar pra não sobrecarregar, enfim. É isso, né? Esse lugar do E vocês, diálogo. enquanto banda, o que vocês sentiram, assim, sem um integrante? Sem. A gente sentiu muita diferença, acho que principalmente pros dois ali, que tem muita dinâmica junto, de show, de abertura de voz, acho que vocês podem falar melhor. Mas eu falo, assim, talvez em nome dos instrumentos, outros que não a voz, que, nossa, a gente sentiu muito, assim, mudou muito a dinâmica do show, as músicas, as versões, a dinâmica com eles. O jeito de cantar o jeito também, de entender né? como tocar com o Rô e a Bru cantando as músicas que a Carol canta ou cantava, enfim. A gente tá muito acostumado, né, a ter todo mundo. Tipo, pra nós é uma coisa que é, o natural, é como vai fluindo. E aí, quando sai uma pessoa, é aquela coisa da engrenagem, assim, né? Puta, saiu uma peça aqui, caramba. A gente fica meio perdido, né? Tipo, como que a gente vai fazer e tal. Mas é isso, né? Sempre conversando e tudo mais. Faz uma gambiarra ali, um negócio ali. E aí faz a engrenagem gerar, é isso. Convidar pessoas, fazer outras coisas. Mas aí a Kiara nasceu também, né? Aí do nada a gente já ficou todo mundo animado. A gente já... Mudou. Ah, Carol, quando que a gente pode ir na sua casa? A gente vai... A gente ensaia na sua casa, amiga. Vai, a gente vai. Então, tipo... Acho que rolou muito essa felicidade também, né? Tipo, pô, tá vindo aí. A gente se conhece há tanto tempo, né? É uma coisa... Pô... Ai, te amo, amiga. Que demais. Não, quando a gente lançou o Beijo Safado com o Felipe Cordeiro, todo o processo de gravação, a Kiara tava junto, eu tava tipo master puérpera, eu chorava. Lembra lá no Boizão? Assim, sem lógica nenhuma. Ela ia, porque ela ainda mamava no peito muito frequente, muito bebezinha. Aí no estúdio, pra gente gravar o Visualizer, ela foi com o meu companheiro, eles ficaram lá no tapetinho. Ela, tipo, uau, que isso, luzes, fumaça. Tipo, ela tá perto e todo mundo também super inclui ela nas coisas, sabe? Muda o ambiente, né? Pra melhor. Ai, bonitinhos. E aí, agora, 2025, com o terceiro álbum lançado de vocês, antes que você se esqueça. E aí, uma das coisas que vocês comentaram e que me chamou a atenção também foi a capa. Eu queria que alguém descrevesse a capa e me contar um pouco de como foi a ideia dessa capa. Me passaram o microfone aqui. Vai, fala aí. Eu não sei o que eles querem com isso. A Bruninha dá uma complementada aqui. Pode repetir de novo a pergunta? Tô olhando pra ele intensamente. Escrever a capa. A capa. Tipo, e aí, né? Tá, a E capa, aí, né? você quer uma descrição da capa. A capa é uma foto de uma sala. Onde Porque tem- assim, eu tenho essa descrição aqui. Mas eu não quero falar ela, porque eu acho que vai ser mais legal vocês contarem. E aí, vocês estão lançando esse disco novo, depois de 10 anos, depois dessa caralhada de história, piriri-pora de vidas, nananana. E aí, tem uma capa que ela é bastante interessante. Queria que vocês descrevessem como que ela é e o porquê dela estar ali, né? A capa se consiste numa sala com vários móveis antigos. 3 senhoras e muitos easter eggs. Será que vocês captaram algum desses easter eggs? Shelinha, pode me falar um. É uma sala de estar, daí tem a gente num quadro lá, as senhoras confraternizando lá juntas. Assim, quem são essas senhoras, para começo de conversa? É o tempo, né? Sim. Assim, são senhoras. Não tem uma relação de tipo, é uma pessoa específica, uma personagem específica. São atrizes que a gente chamou pensando realmente nessa ideia dessa sala de estar, de confraternização delas ali, da questão do tempo, o contraponto com um quadro, com os móveis antigos e talvez um casaco um pouco mais prateado, que meio que desconecta daquela coisa do antigo. Então, eu acho que foi essas brincadeiras com easter eggs de, por exemplo, a capa do disco da Kátia de França lá no cantinho, e Lu lá no outro canto, da Alessandra.
Então acho que é meio isso. Porque eu fico na dúvida mesmo, me surgiu. A ideia do nome veio antes da ideia da capa ou a ideia da capa veio antes? Cara, veio antes. O nome veio antes. O nome veio antes, claro, óbvio. Nasceu Nasceu no mesmo dia, E por incrível que pareça, só um adendo que é isso, assim, a gente diverge muito, assim, né, também musicalmente. A gente terminou de gravar e aí pum, debatendo não sei o que, sobre o que vai, o que não vai, tal. E por incrível que pareça, assim, a capa foi uma das coisas que, de cara, assim, a gente já concordou todo mundo, assim. Todo mundo teve um insight e falou, é isso! O nome é a capa. Né? Eu acho que a capa tem muito a ver com o nome, né? Antes que você se esqueça, a gente tá comemorando 10 anos de banda. E a gente tá num momento onde a gente tá pensando muito sobre o tempo. A gente tá pensando muito sobre a beleza do tempo também, a dificuldade do tempo também. Mas o tempo é um deus muito grande, né? Mas é verdade. Eu acho que isso tá muito na nossa mente, assim. E esse nome, ele surgiu a partir do tempo. E quando a gente foi pensar sobre isso, a gente não queria uma foto de capa com a gente de cara, mas a gente sabia que a gente queria foto. E ao mesmo tempo a gente pensou, por que a gente não chama atores, atrizes? Que tem tudo a ver com vocês, né? Somos do teatro. E pensamos, poxa, vamos falar sobre o tempo, vamos chamar pessoas mais velhas. A gente acabou chamando 3 atrizes, 3 senhoras maravilhosas, atrizonas, que deram tudo de si. E a gente ambientou uma sala com móveis antigos, que tinham toda uma referência de estética, de cor pensada. E com alguns easter eggs na nossa vida, então, como a Sheila falou, o disco da Cátia de França, o Ilu da Alessandra Leão. E num quadro pendurado na parede, aí sim a gente. Que aí a gente contrapõe aí, sabe, a questão do tempo da pessoa. O que eu acho legal é que nessa capa, apesar de serem pessoas mais velhas, móveis mais antigos, o nome ser antes que você se esqueça, a gente traz também um futurismo um pouco, assim, com as cores, com a forma de se vestir, enfim, tem esse contraponto. Então a gente acaba falando do tempo como uma coisa cíclica, né? E boa, né? E maravilhosa, o tempo é lindo. A foto de vocês depois também tem tudo a ver com a imagem dessas senhoras ali, né? Então, tipo, tá tudo muito... Eu vi recentemente com meu quase sobrinho a série da Turma da Mônica. E não sei se vocês viram, mas basicamente a Mônica teve perda de memória. E aí ela reencontra a turma dela, né? A Magali, o Cebolinha e tal. E aí eles meio que vão contando as histórias pra ela tentar recuperar a memória. E aí me remeteu muito como se fosse essas senhoras relembrando as histórias de vocês mesmo, assim, né? Aí referência da Turma da Mônica também, mas meio que todo mundo no limoeiro, entendeu? É isso. Inclusive, só contando algumas curiosidades, porque, tipo, como quase tudo num coletivo, assim, né? Nunca surge... Tipo, a ideia é essa, tal, pá. Então, a gente teve muita coisa até chegar aí, né? Então, a gente juntou muitas referências no Pinterest de imagens, tal, de fotos. A gente tinha uma ideia de ter a sala, né? Vamos tentar ver essa ideia da sala. Que tipo de sala que é? Qual é esse ambiente? Aí, fomos passando as fotos. Aí, numa dessas fotos, tinha uma imagem de, tipo, 2 senhoras, assim, encostadas na cozinha, fumando cigarro. A gente falou... Caramba! E a gente já tava com uma ideia de não ser a gente na capa, porque pra não ser poluído, tal, não ser, tipo, no set, enfim, a gente tava com essa ideia já de ser atores e atrizes. A gente viu as senhoras e falou... É isso. E se fosse senhoras... Aí todo mundo... E o nome, não sei se vai lembrar disso. O nome, a gente tava pensando no nome, quebrando a cabeça já... Cara, falando, puta, do que a gente vai falar? A gente tem essa ideia do disco de falar sobre... Sei lá, o tempo passando, de combater o tempo, o perigo de cair no esquecimento, né? Das coisas estão muito rápido passando. E falar dos nossos heróis na música, que a gente precisa sempre reverenciar eles, como a Cátia de França, tal. Aí tem um bolero do Vini e do Sheila, de vocês dois. Não entrou no disco, a gente tinha 20 composições no disco, a gente selecionou 9. Então tem muita coisa aí, os próximos capítulos. Spoiler. E tem um bolero, aí no meio dessa discussão, sei lá, sabe quando muda de assunto, assim, a gente fala, pô, e o bolero do Vini? Antes que você se esqueça. Aí a Bruna, quando ela tem um argumento, assim, que ela é muito confiante, ela levanta, né? Ela levantou, chegou na frente e todo mundo falou, e se fosse antes que você se esqueça o nome do álbum? Aí todo mundo, cara! Aí foi baseado num bolero do Vini, velho, e do Sheila.
Que legal, que lindo. Quem for no show no Sesc Pompeia do dia 22, talvez tenha spoilers desse. E esse bolero vai sair, com certeza, né? Lógico. Tudo bem, não quero datas, não quero nada. Tá tudo certo, tá tudo certo. Acabaram de lançar um negócio, tá tudo ótimo pra mim. E aí vocês trazem vários ritmos, né? Muitas coisas. Abrindo o álbum com Onça, com Kátia de França. E também Qualquer Canto com a Alessandra Leão. Feats, assim, de peso enorme. Como foram esses convites e como foram essas gravações, assim? Falar uma coisa que é interessante, isso de feat, assim, que a gente… Em todos os nossos discos, nenhum deles tem feat. Não tem participação. Que eu acho que a gente sempre entendeu que talvez para chamar uma participação, teria que fazer muito sentido com aquilo. Ou também porque nós somos já em 3 vozes e a gente estava no começo se apresentando para o mercado de alguma forma, né? Com 3 vozes diferentes. E normalmente é o que acontece de se chamar vozes para participar, mas a gente já tentou de alguma forma quebrar isso, chamando a Marina Bastos, uma grande amiga flautista e saxofonista também, para participar do nosso primeiro disco, enfim. Mas sempre, normalmente, tem essa coisa da voz. E a gente sempre falou que, se fosse pra ter uma participação no disco, que fosse algo que fizesse muito sentido e que também diferenciasse, tivesse uma identidade muito forte, para que, quando você escutasse numa banda de 3 vozes, você falasse, não, isso aqui não é Carol, Bruno e Rodrigo, sabe? É uma outra voz. E aí, quando a gente começou, a gente tinha essas composições, a gente enxergou… A Alessandra Leão, ela passou por vários momentos no nosso disco. De referência mesmo, sabe? De falar assim, nossa, esse timbre desse disco da Alê, muito foda, muito incrível. Enfim, e a Kátia também sempre teve muito isso desse rock psicodélico, anos 70, que o Abacaxepa sempre trouxe. Então foram nomes que surgiram como referência. E aí vocês estão na turnê de 10 anos, né? Como estão essas movimentações? Quais são os próximos passos? O que a gente pode esperar de vocês e desses shows e tudo mais? 22 de janeiro, Sesc Pompeia. Estaremos lá, quinta-feira, 8 da noite. Com, o Rô falou, né? Participação especial de Kátia de França e Alessandra Leão. Chiquérrimos. Estaremos lá estreando esse disco novo em São Paulo. Ingressos já estão disponíveis. Ai. E aí estaremos em Uberaba, estaremos em Franca. Agora nas próximas datas aí, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. E vem mais datas por aí. A nossa ideia é viajar muito, mostrar o disco, rodar como a gente gosta de fazer, viajar e, enfim, viajar trabalhando e tocando e conhecendo novos lugares, novas pessoas. Então é um pouco isso que a gente tá planejando e executando para esse ano. Que venha. Eu tô pronta pro dia 22. É 22? 22. No Sesc. Com certeza. Tô pronta. Todo mundo convidadíssimo. E aí agora, pra fechar, são perguntinhas rápidas. Eu tinha feito pra todo mundo responder todas. Mas pra gente tentar ser mais sucinto, eu vou pedir pra cada um responder uma. Pode ser? Pensando em banda, tá? Então, respondendo vocês como coletivo, assim. A música que você mais gosta. Não tem como falar como banda, né? Essa é bem pessoal. Mas que você acha que a banda mais gosta, entendeu? Da vida? Ah, da vida? Da vida. Do Abaca, vai. Coitado. Um feat dos sonhos. Ai. Da banda? Ai, gente, muita pressão. Ai. Nossa, gente, não sei. Quem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tá aqui com você, pode ir. Ele tá querendo se Um preparar pro feat dele. dos Quero que sonhos. vocês me ajudem. Gilberto Gil. Ah, vocês estão falando de tempo e tal, tem tudo a ver, né? Um estilo musical Que resume a banda? Ou que você acha que tem uma referência da banda, assim, sabe? Tipo, que vocês escutam juntos, que vocês gostam, não sei. Cúmbia. Legal. Um lugar que vocês sonham em tocar? Ah, vou falar Vila de Nazaré. Caramba, gostei, hein? Olha aí, Josi. Portugal. Aí, ó. Nazaré, em Portugal? Sonhei bonito. Não, é em Pernambuco. Ai, que lindo! É lindo. Um artista que vocês admiram e já tiveram a oportunidade de trabalhar junto. Vou falar logo 3, não, mentira. Kátia de França. É isso. Pensava. Faz a resposta da minha pergunta. Pode fazer que eu… Qual é o desejo atual de vocês como banda, assim, e carreira? Eu acho que o desejo atual é conseguir viajar muito, levar esse nosso trabalho, nossas músicas pro Brasil inteiro, que está pro mundo inteiro, dominar o mundo e…
É isso. Tudo isso. Mas tudo bem, Era tudo uma bem. palavra? Sheila. Ah, então calma. Circular. É isso. E vocês já pararam pra pensar qual que é o significado da música pra vocês? Vamos pra aqui. Tudo. Tudo. É isso. Gente, muito obrigada. Foi muito legal ter vocês. Foi muito legal. Achei que foi um caos organizado, entendeu? Não achei bagunça. Não achei bagunça. São Esperava. 10 anos, amigo. A gente é adestrado. Achei. Muito obrigada. Tem diferença essa entrevista. Muito obrigada, gente. Sucesso. Que vocês circulem muito por aí. E eu espero estar em muitas plateias de vocês. Muito obrigada. Um beijo! Beijo, gente. Valeu.